Trechos de Foundation Stones to Happiness and Success. James Allen. Conteúdo. Princípios corretos. Métodos seguros. Ações verdadeiras. Discurso verdadeiro. Tranquilidade. Bons resultados. Como as pessoas começam a construir uma casa? Primeiro fazem um projeto do edifício proposto e então procedem à construção segundo a planta, seguindo-a em todos os detalhes, começando pela fundação. Se negligenciassem o início, o princípio, em um projeto matemático, o trabalho seria em vão, e a construção, se não desmoronasse, seria insegura e sem valor. A mesma lei é válida em qualquer trabalho. Importante, a forma correta de começar e mais essencial é definir mentalmente o projeto sobre o qual construir. Na natureza não há trabalho desleixado, não há negligência, e ela aniquila a confusão, ou melhor, a confusão é em si mesma aniquilada. Ordem, determinação e propósito prevalecem eternamente e em suas operações ignoram os elementos matemáticos que os privam de substancialidade, plenitude, felicidade e sucesso. Princípios corretos. É importante saber o que vem primeiro e o que fazer primeiro. Começar algo do meio ou do fim é causar desordem. Atletas que começam rompendo a linha de chegada não ganham o prêmio. Devem começar na linha de partida em sua marca e mesmo assim um bom começo é importante se quiserem ganhar. Estudantes não começam com álgebra e literatura, e sim aprendendo o alfabeto e fazendo contas. Por isso, na vida, nos negócios, aqueles que começam de baixo alcançam um sucesso mais duradouro, e as pessoas religiosas que alcançam os mais altos patamares de conhecimento e sabedoria espiritual são as que se submeteram a um paciente aprendizado nas tarefas mais humildes e não desprezaram as experiências comuns da humanidade nem ignoraram as lições a serem aprendidas com elas. A primeira coisa de uma vida consistente e, portanto, verdadeiramente feliz e bem-sucedida, são os princípios corretos. Sem princípios corretos no início, ocorrerão práticas erradas no meio e uma vida arruinada e miserável no fim. Toda a infinita variedade de cálculos que tabula o comércio e a ciência do mundo deriva dos 10 algarismos. Todas as centenas de milhares de livros que constituem a literatura mundial e perpetuam o pensamento e a genialidade são construídas com base nas letras do alfabeto. O maior astrônomo do mundo simplesmente não pode ignorar os 10 algarismos. O gênio mais profundo não pode dispensar cada caractere individual do alfabeto. Os fundamentos de todas as coisas são poucos, simples, e sem eles não existe nenhum conhecimento e nenhuma realização. Os fundamentos, princípios básicos da vida ou a vida real também são poucos e simples, e aprendê-los e estudar como aplicá-los a todos os aspectos da vida, evitar a confusão e assegurar uma fundação para a construção ordenada de um caráter invencível e sucesso permanente, e ser bem-sucedido na compreensão desses princípios em suas inúmeras ramificações no labirinto da conduta é tornar-se um mestre da vida. Os princípios fundamentais da vida são os de conduta. Nomeá-los é fácil, como meras palavras estão na boca de todas as pessoas, mas como fontes fixas de ação, sem admitir concessões, poucos os têm aprendido. Neste breve trecho vou tratar apenas de 5 princípios que estão entre os mais simples princípios fundamentais da vida, mas que, como são os mais próximos do cotidiano, dizem respeito tanto ao artesão quanto ao empresário, à dona de casa, ao cidadão comum. Nenhum deles pode ser dispensado sem um custo elevado, e quem se aperfeiçoar em sua função se tornará superior a muitos dos problemas e fracassos da vida e entrará harmoniosamente nesses fluxos e correntes de pensamento que levam ao sucesso duradouro. O primeiro princípio é o dever. Dever é uma palavra muito banal, eu sei, mas contém uma joia rara para quem o buscar dedicando-se com vontade. O princípio do dever significa cuidar dos próprios assuntos e não interferir nos assuntos dos outros. Pessoas que ficam o tempo todo instruindo-os outros de graça a como cuidar da vida são as que pior administram a sua própria. Dever também significa atenção exclusiva a um determinado assunto, concentração inteligente da mente no trabalho a ser feito. Isso inclui tudo ligado a rigor, exatidão e eficiência. Os detalhes dos deveres diferem de uma pessoa para outra, e cada uma deve conhecer seu próprio dever melhor que o do vizinho, e melhor do que o vizinho conhece o dela. Mas, embora os pormenores das obrigações sejam diferentes, o princípio é sempre o mesmo. Quem domina as demandas do dever? Honestidade. Honestidade é o próximo princípio.
significa não trapacear ou sobrecarregar o outro. Implica a ausência de astúcia, mentira e enganação nas palavras, nos olhares ou nos gestos. Inclui a sinceridade, dizer o que se pensa e pensar no que se diz. Ele despreza a política da bajulação servil e os elogios. A honestidade constrói uma boa reputação, e boa reputação constrói bons negócios. E a alegria acompanha o sucesso merecido. Quem já escalou as alturas da honestidade? Economia. Economia é o terceiro princípio. A conservação dos recursos financeiros próprios é apenas a porta de entrada que leva às salas mais espaçosas da verdadeira economia. Significa também a administração da própria vitalidade física e dos recursos mentais. Exige a conservação de energia, evitando os excessos exaustivos e os hábitos hedonistas. A economia dá a seus discípulos força, resistência, vigilância e capacidade de conquista. Concede grande poder a quem a aprenda bem. Quem já sentiu a força suprema da economia? Generosidade. A generosidade segue a economia, não se opõe a ela. Somente a pessoa econômica pode se permitir ser generosa. Aquele que não economiza, seja dinheiro, vitalidade ou energia mental, desperdiça tanto em seus próprios prazeres desprezíveis que não lhe sobra nada para doar aos outros. A doação de dinheiro é a menor parte da generosidade. Existe a doação de pensamentos, obras, compaixão, oferecer boa vontade, a generosidade para com os adversários. É um princípio que gera uma influência nobre e de longo alcance. Atrai amigos queridos e companheiros leais e é inimiga da solidão e do desespero. Quem já mediu a extensão da generosidade? Autocontrole. Apesar de ser o último desses 5 princípios, autocontrole é o mais importante. Negligenciá-lo é causa de grande miséria, inúmeros fracassos e dezenas de milhares de naufrágios financeiros, físicos e mentais. Mostre-me um empresário que perde a paciência com um cliente por causa de um assunto sem importância, e eu lhe mostrarei alguém que por esse estado de espírito está fadado ao fracasso. Se todas as pessoas praticassem pelo menos as fases iniciais do autocontrole, a raiva com seu fogo consumidor e destruidor seria desconhecida. As lições de paciência, pureza, gentileza, bondade e estabilidade contidas no princípio do autocontrole são aprendidas pelas pessoas pouco a pouco, mas, enquanto não as aprenderem, o caráter e o êxito delas serão incertos e inseguros. Onde está a pessoa que se aperfeiçoou no autocontrole? Onde quer que esteja, ela é um mestre, de fato. Os 5 princípios são 5 práticas, 5 caminhos para a realização, e 5 fontes de conhecimento. Diz um velho ditado e uma boa regra: a prática leva à perfeição. E quem assimilar a sabedoria inerente a esses princípios não deve simplesmente tê-los nos lábios, e sim estabelecê-los no coração. Para conhecê-los e receber o que só eles podem oferecer, as pessoas devem aplicá-los, expressá-los em suas ações. Métodos sólidos. Quando os 5 princípios corretos mencionados forem realmente compreendidos e praticados, vão resultar em métodos sólidos. Princípios corretos se manifestam em ação harmoniosa, e o método é para a vida o que a lei é para o universo. Em todo o universo se dá o ajuste equilibrado das partes, sendo essa simetria e harmonia aquilo que revela um cosmo, o diferenciando do caos. Pois bem, na existência humana, o método é a diferença entre uma vida verdadeira e uma falsa, entre uma vida eficaz, cheia de propósito e uma sem sentido e fraca. A vida falsa é um amontoado incoerente de pensamentos, paixões e ações. A verdadeira é um ajuste ordenado de todas as suas partes. Essa é a diferença entre um amontoado de metal e uma máquina eficiente que funciona com suavidade. Uma máquina em perfeitas condições de funcionamento não é apenas um instrumento útil, mas também algo admirável e atraente. Porém, quando suas partes estão todas fora das engrenagens e se recusam a se reajustar, sua utilidade e atratividade desaparecem e ela vira sucata. Da mesma forma, uma vida com todas as suas partes perfeitamente ajustadas, de modo a alcançar o ponto mais alto de eficiência, não é apenas algo poderoso, mas também excelente e belo. Ao passo que uma vida confusa, inconsistente e discordante é uma deplorável exibição de desperdício de energia. Se a vida deve ser realmente vivida, o método deve fazer parte dela e regular cada detalhe do mesmo modo que entra e regula cada detalhe do universo maravilhoso do qual fazemos parte. Uma das diferenças entre
Um sábio e um tolo é que o sábio presta bastante atenção às pequenas coisas, enquanto o tolo as menospreza ou negligencia completamente. A sabedoria consiste em manter tudo em suas relações corretas, manter todas as coisas, tanto as pequenas quanto as grandes, em seus lugares, tempos adequados. Violar a ordem é gerar confusão e discórdia, e infelicidade é apenas outro nome para discórdia. O bom empresário sabe que o sistema é 75% do sucesso e que desordem significa fracasso. O sábio sabe que a vida disciplinada e metódica é 75% da felicidade, e que a falta de disciplina significa miséria. O que é um tolo senão aquele que pensa descuidadamente, age precipitadamente e vive sem disciplina? O que é um sábio senão aquele que pensa com cuidado, age com calma e vive de forma consistente? O verdadeiro método não termina com a disposição ordenada das coisas materiais e das relações externas da vida. Isso é só o começo. O método atua no ajuste da mente, a disciplina das paixões, a escolha das palavras no discurso, a organização lógica dos pensamentos e a seleção de ações corretas. Para ter uma vida consistente, bem-sucedida e suave na busca por métodos sólidos, devemos começar não negligenciando as pequenas coisas do cotidiano, dando-lhes uma atenção cuidadosa. Assim como a hora de acordar é importante, sua regularidade significativa, momento de se recolher para descansar e um número de horas dedicadas ao sono também é. Entre a regularidade e a irregularidade das refeições, e os cuidados e os descuidos com o que se come, está toda a diferença. Entre a boa e a má digestão, e tudo que isso envolve, e um estado de espírito confortável ou irritadiço, com sua bagagem de boas ou más consequências, pois esses hábitos alimentares estão relacionados com questões tanto fisiológicas quanto psicológicas. Dividir adequadamente as horas para o trabalho e para o lazer, não confundir esses dois momentos, cuidar de todos os detalhes da vida, ter tempo para ficar só, para pensar em silêncio e para agir, para comer e para jejuar. Tudo isso deve ter seu lugar legítimo na vida para que a rotina diária se desenrole com um grau mínimo de atrito, para se obter o máximo de utilidade, influência e alegria de viver. Porém, tudo isso é apenas o início desse método abrangente que abarca toda a vida e o ser. Quando essa ordem suave e consistência lógica se estendem para as palavras e ações, para os pensamentos, desejos, então, a sabedoria emerge da insensatez e da fraqueza vem o poder sublime. Quando uma pessoa ordena que sua mente produza um funcionamento harmonioso entre todas as suas partes, atinge a mais alta sabedoria, a maior eficiência, a maior felicidade. Mas esse é o fim, e quem quer chegar ao fim deve começar do início. Deve sistematizar e tornar lógicos e suaves os menores detalhes de sua vida, avançar passo a passo rumo à realização final. Cada passo vai produzir sua própria medida de força e alegria. Para resumir, o método produz essa suavidade que combina com força e eficiência. A disciplina é o método aplicado à mente. Fornece a calma que combina com o poder e a felicidade. O método é trabalhar seguindo regras, disciplina é viver seguindo regras. Mas trabalhar e viver não são dimensões separadas, são apenas dois aspectos do caráter da vida. Portanto, seja organizado no trabalho, cuidadoso no discurso, lógico no pensamento. Entre isso e o desleixo, a imprecisão e a confusão, está a diferença entre o sucesso e o fracasso, música e desarmonia, felicidade e miséria. A adoção de métodos sólidos de trabalhar, agir, pensar, em uma palavra, viver, é a base mais certa e segura para a saúde sólida. Sucesso sólido, a paz de espírito sólida. O alicerce de métodos frágeis é instável e gera medo e inquietação, mesmo quando parece funcionar. E, quando a hora do fracasso vem, é realmente insuportável. Ações verdadeiras. Seguindo os princípios corretos e os métodos sólidos, vêm as ações verdadeiras. Aqueles que se esforçam para compreender os princípios verdadeiros e trabalhar com métodos sólidos logo percebem que os detalhes da conduta não podem ser negligenciados, que de fato, esses detalhes são fundamentalmente distintivos ou criativos, de acordo com sua natureza e têm, portanto, profundo significado e importância global. E a percepção e o conhecimento da natureza e do poder das ações propositais gradualmente vão se abrir e crescer dentro deles como uma visão agregada, como uma nova revelação. À medida que adquirirem esse conhecimento, seu progresso será mais rápido, seus caminhos na
vida mais seguros, seus dias mais serenos e pacíficos, agirão de forma verdadeira e direta em relação a tudo, não serão influenciados nem perturbados pelas forças externas que atuam ao redor deles e sobre eles. Não significa que vão ficar indiferentes ao bem-estar e à felicidade dos outros, isso é outra coisa. Mas vão ser indiferentes às suas opiniões, à sua ignorância, às suas paixões desgovernadas. Proceder com ações verdadeiras de fato, significa agir corretamente para com os outros e quem age direito sabe que as ações consoantes com a verdade promovem a felicidade das pessoas ao redor e vão agir assim mesmo que surja uma ocasião em que alguém próximo aconselhe ou implore para fazer o contrário. Ações verdadeiras podem ser facilmente diferenciadas das falsas por todos os que assim desejarem, a fim de que possam evitar o que é errado e adotar a verdade. Assim como no mundo material distinguimos as coisas pela forma, cor, tamanho, etc., escolhendo o que necessitamos, deixando de lado o que não é útil para nós, também no mundo das obras espirituais podemos distinguir entre aquelas que são más e as que são boas por sua natureza, seu objetivo e seu efeito, e podemos escolher e adotar as positivas e ignorar as negativas. Em todas as formas de progresso, evitar o mal sempre precede a aceitação e conhecimento do bem, como as crianças na escola que aprendem a fazer suas lições direito porque repetidamente lhes mostramos o que fizeram de errado. Se a pessoa não sabe o que é errado e como evitá-lo, como pode saber o que é certo e a maneira de praticá-lo? Mas ou falsas ações são aquelas que decorrem de levar em conta apenas a própria felicidade e ignorar a felicidade dos outros que acabem violentos, distúrbios da mente e desejos ilícitos, ou naquilo que exige dissimulação, a fim de evitar complicações indesejáveis. Ações boas ou verdadeiras são aquelas que decorrem da consideração pelo próximo, que surgem da razão calma e do pensamento harmonioso enquadrado em princípios morais, ou que não trazem à pessoa consequências vergonhosas quando se tornam públicas. As pessoas que agem direito evitam os atos de prazer e gratificação pessoal que por sua natureza geram desconforto, dor ou sofrimento aos outros, não importa quão insignificantes essas ações possam parecer. Elas começam abandonando essas ações, ganham o conhecimento sobre aquilo que é verdadeiro e altruísta depois que sacrificam o que é egoísta e falso. Aprendem a não falar ou agir com raiva, inveja ou ressentimento. E estudam como controlar a mente e restaurar-lhe a calma antes de agir. Mais importante de tudo, essas pessoas evitam, como evitariam ingerir um veneno mortal, atos de trapaça, enganação e duplicidade para obter algum lucro ou vantagem pessoal que leva, cedo ou tarde, à exposição e à vergonha. Se as pessoas são estimuladas a fazer algo que precisam esconder, que não seria legal e francamente defendido se fosse examinado ou testemunhado, com isso já devem saber que é uma ação errada e, portanto, deve ser abandonada sem nem sequer um instante de consideração. A aplicação desse princípio de honestidade e sinceridade nas ações também guiará as pessoas em um caminho de reflexão em bom proceder, e lhes permitirá evitar fazer coisas que as envolvam em práticas enganosas. Antes de assinar documentos ou de celebrar acordos verbais, ou por escrito, ou de se comprometer com outras pessoas de alguma maneira a seu pedido, em especial se forem estranhos, vão, primeiro, investigar a natureza do trabalho ou do empreendimento e, assim iluminadas, saberão exatamente o que fazer e estarão plenamente conscientes da importância de seus atos. Para quem age direito, a irreflexão é um crime. Milhares de ações feitas com boa intenção têm consequências desastrosas porque são atos de imprudência. Como bem se diz, de boas intenções o inferno está cheio. Pessoas de ações verdadeiras são, acima de tudo, atenciosas, têm consideração, sede, pois prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Mateus 10:16. O termo irreflexão abrange um vasto campo no reino das obras. Só alimentando a consideração é que uma pessoa pode vir a compreender a natureza das ações e, assim, adquirir o poder de fazer sempre o que é certo. É impossível que uma pessoa seja atenciosa e haja de forma estúpida. A consideração pelo outro abrange a sabedoria. Não é suficiente que uma ação seja motivada por um bom impulso ou intenção. Ela deve surgir após cuidadosa consideração para ser uma ação verdadeira, e as pessoas que desejam ser permanentemente felizes em si mesmas e ser uma força para o bem aos outros devem se preocupar apenas com ações verdadeiras.
Eu fiz isso com a melhor das intenções. É uma desculpa pobre daqueles que, sem pensar, se envolveram na transgressão dos outros. Suas experiências amargas devem ensiná-los a agir com mais atenção no futuro. Verdadeiras ações só podem brotar de uma mente verdadeira. Portanto, enquanto alguém está aprendendo a distinguir e escolher entre o falso e o sincero, está corrigindo e aperfeiçoando sua mente, tornando-a mais harmoniosa e feliz, mais eficiente e poderosa. À medida que a pessoa adquire o olho interior para distinguir claramente o certo em todos os detalhes da vida e obtém a fé e o conhecimento para isso, percebe que está construindo as casas de sua vida e de seu caráter sobre rochas que os ventos do fracasso e as tempestades da perseguição nunca poderão minar.